Vamos mergulhar num dos argumentos filosóficos mais potentes de C.S. Lewis. E o mais curioso é que essa jornada toda começa num lugar que ninguém esperaria, um simples livro didático de inglês. Pois é. Tudo começa com um exemplo bem concreto, uma pequena historinha que o Lewis usa para acender o estopim de toda a análise dele. Imagina a cena que o Lewis nos apresenta. Um comentário simples sobre a beleza da natureza. Parece inofensivo, né? Só que é justamente na interpretação desse comentário que o problema todo começa. A chave de tudo está aqui, nessa tradução. O livro didático pega uma afirmação sobre o mundo, de que a cachoeira é sublime, e transforma numa afirmação só sobre quem está falando. A objetividade simplesmente derrete, vira pura subjetividade. O efeito disso na cabeça de um jovem é sutil, mas é profundo. A lição que fica, nas entrelinhas, é que dizer que algo é bom, belo ou honrado não é um fato. É só um sentimento. E com essa palavrinha, apenas, esses sentimentos são tratados como algo sem importância real. E o Lewis mostra que isso não é um caso isolado de jeito nenhum, é um padrão. A educação moderna, na visão dele, estava ensinando os jovens sistematicamente a desconfiar e a desmascarar qualquer sentimento mais forte, tratando tudo como se fosse um erro de fato. Então, qual é a consequência de criar gerações que enxergam os sentimentos dessa forma? Bom, isso nos leva ao diagnóstico chocante de Lewis. E essa citação aqui ilustra o ponto de uma forma brilhante. O Lewis argumenta que os jovens não estão sofrendo de um excesso de emoção que precisa ser cortado, mas sim de um verdadeiro deserto emocional que precisa ser irrigado, cultivado. Para explicar isso, ele usa uma analogia muito poderosa. Pensa assim, a cabeça é a nossa razão. O estômago são nossos instintos, nossos apetites mais básicos. Mas o que conecta os dois? É o peito. Os sentimentos treinados como honra, amor, dever. É o peito que faz com que a razão consiga governar os apetites. Sem esse peito, o que sobra? Um intelecto puro de um lado e um apetite puro do outro, perigosamente desconectados. A gente acaba criando pessoas que até sabem o que é certo, mas que não têm a fibra moral, o sentimento treinado para agir de acordo com isso. E aqui vem a conclusão devastadora do Lewis. Ele aponta essa ironia trágica de uma sociedade que remove o órgão do sentimento e depois exige a sua função. A gente zomba da honra, mas fica chocado quando encontra um traidor. A gente exige coragem de pessoas que ensinamos que heroísmo é só uma emoção boba. Mas o que exatamente essa nova educação está destruindo? Lewis argumenta que é a própria base de toda e qualquer moralidade. Ele chama essa base de o tal. E olha, não é um termo religioso específico, tá? É um conceito que abraça a ideia, presente em quase todas as culturas, de que existe uma lei moral objetiva. Um padrão de certo e errado que a gente não inventa, a gente descobre. E o mais impressionante é como essa ideia é universal. Do Egito à China, da Grécia a Roma, a humanidade sempre acreditou numa espécie de ordem moral que faz parte do universo. Então, o ponto crucial é este. Para o Lewis, rejeitar o tal não é escolher um sistema de valores diferente. Não, é rejeitar a própria possibilidade de ter qualquer valor. É como serrar o galho em que todos os sistemas morais estão sentados. Isso nos leva a uma pergunta bem óbvia. Se os valores antigos se foram, por que a gente não pode simplesmente criar valores novos e melhores? Lewis encara essa pergunta de frente. Ele analisa essas tentativas de construir uma moralidade do zero, seja usando só a razão ou só o instinto. E o que ele descobre é fascinante. Se a gente tenta basear o valor na utilidade, por exemplo, a pergunta útil para quê sempre nos joga de volta para um princípio do tal, como a sociedade deve ser preservada. Se a gente tenta usar o instinto, a gente precisa de um princípio do tal para decidir qual instinto seguir. Ou seja, toda tentativa de criar um valor novo acaba secretamente pegando emprestado do sistema antigo. E isso nos traz a esta metáfora inesquecível. Tentar criar valores enquanto se destrói a única fonte de onde eles podem vir é um ato de autodestruição. Os galhos simplesmente não sobrevivem sem a árvore. E agora a gente chega no clímax do argumento, no destino final e francamente aterrorizante dessa jornada. Lewis traça uma progressão bem lógica. Primeiro, a humanidade conquista a natureza lá fora. Mas, inevitavelmente, esse impulso se volta para dentro, buscando controlar a própria natureza humana. O objetivo final se torna o poder de fabricar o tipo de gente que se deseja.
E, no topo dessa pirâmide, estão os condicionadores, um pequeno grupo de planejadores que já não está mais sujeito a nenhuma lei moral. Para eles, o bem e o mal são só ferramentas, são coisas que eles produzem nos outros. Mas aqui vem a pergunta de $1 milhão. Se eles já desmascararam todos os valores, dever, honra, o bem, o que é que guia as decisões deles? Por que eles fariam qualquer coisa? A resposta é de arrepiar. Sem o tal, a única coisa que resta para motivar essas pessoas são seus próprios caprichos, seus apetites, os impulsos do momento. Eles se tornam escravos da sua própria biologia, da natureza, em seu estado mais bruto. E este é o paradoxo final e sombrio. No exato momento em que a humanidade acredita ter alcançado o controle total, ela se torna completamente controlada pela natureza irracional, através da vontade arbitrária dos condicionadores. No fim, Lewis nos deixa com essa escolha fundamental. Uma questão que, décadas depois de ter sido escrita, talvez seja mais relevante do que nunca. Uma questão sobre o que afinal significa ser humano e qual caminho, conscientemente ou não, nós estamos escolhendo seguir.